Boa noite, queridos irmãos do Núcleo Espírita Chico Xavier. É uma alegria poder estar falando com vocês mais uma vez. Agradeço muito essa oportunidade de poder vir conversar com vocês na noite de hoje, né? Trabalhei na Casa Espírita Eurípides Barçanufo durante 22 anos e por conta de uma mudança de residência aqui para a região dos Lagos, agora estou filiada ao Centro Espírita Leon Denis de São Pedro da Aldeia, que é um braço do Centro Espírita Leon Denis de Bento Ribeiro. Então, é nessa qualidade, como trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, São Pedro da Aldeia, que venho nessa noite me dirigir a vocês e com muito carinho, né? Porque estou aqui em São Pedro, mas continuo com o meu coração aí com vocês, essa casa, Núcleo Espírita Chico Xavier, que eu vi nascer, estive aí na inauguração, participei da reunião, foi muito maravilhoso e tem tantos amigos aí. Então é muito bom estar aqui e poder conversar com vocês, né, na noite de hoje. O tema de hoje que nós vamos tratar é sobre Jesus, o único caminho para a paz. Mas antes de iniciarmos essa nossa conversa da noite de hoje, vamos fazer uma prece agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, pedindo o concurso dos bons espíritos, de Jesus, dos amigos espirituais, professor Eurípides querido, nosso Chico, todos esses espíritos maravilhosos que cuidam de nós e nos ajudam tanto, para que possamos ter a palavra certa sobre o assunto, né? Que possamos, na noite de hoje, passar o que estudamos, o nosso conhecimento a respeito do tema, e que possa ser uma noite de paz, de muita alegria e de muito congraçamento, e sobretudo de muito aprendizado. Então que Jesus nos abençoe, que Deus nosso Pai nos ampare e que os bons espíritos estejam também conosco na noite de hoje. Que assim seja. Bom, vamos então começar a falar sobre o nosso tema, que é sobre Jesus, né, e a paz. Bom, Moisés, quando esteve aqui na Terra, ele já havia consolidado entre os hebreus a crença em Deus, porque os hebreus faziam parte do grupo de espíritos que veio de Carpela para o planeta Terra, né? Foram exilados aqui, e daquele grupo, vários grupos vieram. Dentre esses vários grupos, os hebreus eram os únicos que tinham a noção de Deus único. E com a vida deles conturbada, de escravos no Egito, que os egípcios eram outro povo também vindo de Capela, mas que não tinha noção de Deus único, né, de uma figura central de Deus. Eles eram politeístas, adoravam animais com cabeça de gente, coisas assim, né? Vários tipos de deuses diferentes. E os hebreus estavam se contaminando com essa forma de ser, com de serem politeístas, estavam começando a esquecer aquela noção de Deus que eles já traziam lá de Capela. Então Moisés veio, reacendeu dentro do coração deles essa chama, fez eles relembrarem, voltarem a terem ao Deus único, e trouxe também a revelação dos 10 mandamentos para poder começar a organizar aquele povo, né, e a trazer para eles, então, a ordem como grupo de sociedade, né, que a lei existe para poder organizar a sociedade, para todos podermos convivermos de uma forma tranquila, né? Senão vai haver aquelas brigas, aquelas situações complicadas, porque cada um quer uma coisa, ou então vários querem a mesma coisa. Então Moisés veio com essa função, ele trouxe a primeira revelação, Deus único, e os 10 mandamentos, lei de Deus. Aquela lei dura, porque o povo da época era muito ignorante, né? Não tinham quase conhecimento nenhum, eram pessoas muito duras, precisavam de uma lei que os contivesse. Depois disso, veio Jesus, que foi a segunda revelação. O que Jesus veio trazer para nós? Jesus veio trazer para nós os postulados evangélicos
que constituíram a base do cristianismo. Cristianismo esse que depois da sua partida aqui da terra foi divulgado por aqueles que ficaram, os seus apóstolos, e também todos aqueles outros que seguiram, que conheceram, os que eram cristãos na sua época, que conheceram o cristianismo, se entrosaram em tudo aquilo, se tornaram cristãos e ajudaram a divulgar o cristianismo, tanto que hoje estamos nós aqui falando de Jesus, né? Bom, depois de Jesus veio Kardec com a terceira revelação, que é o Espiritismo, que nós já sabemos. Vamos nos focar, então, em Jesus. Então, Jesus veio e trouxe esses postulados para nós, esses postulados do cristianismo, né, que formou o cristianismo, do evangelho que formou o cristianismo. E ele veio aonde? Ele reencarnou no seio do povo judeu, em Belém, embora a família dele fosse de Nazaré, né? Depois Jesus vai para a Galiléia e ali ele inicia o seu trabalho espiritual, o seu apostolado de trazer para nós o cristianismo com a finalidade de nos nortear com relação à nossa evolução aqui no planeta Terra. Através do quê? Através do cumprimento desses postulados evangélicos que ele nos ensinou, tendo como princípio fundamental a lei do amor. Não é? Então, Jesus veio trazendo a base de tudo como o amor incondicional. O cristianismo todo, todos os postulados evangélicos, tudo que Jesus nos ensinou, se nós comprimirmos, se fica constando numa única palavra, amor. Essa palavra representa tudo, né? Amor incondicional. E nós temos vários momentos, vários episódios na vida de Jesus que nós vemos ele cumprindo isso, né? Essa questão do amor que ele divulgou. Com relação ao amor ao próximo, ele, através do tratamento humano, da empatia que ele demonstrou para aquela mulher que ia ser apedrejada na praça, a mulher chamada de adúltera, né? Foi ali para ser apedrejada e pelo posicionamento de Jesus, que não se colocou nem contra a lei de César, nem a favor, né? Que ele se colocou ali uma neutralidade, apenas disse que quem tivesse livre de pecado que atirasse a primeira pedra, quando então todos tinham pecado, a consciência pesou, foram embora e lá deixaram a mulher adúltera, a qual Jesus não perdoou. Ele não disse eu te perdoo, porque o que ela havia praticado, o adultério, era crime na lei de César, né? A lei de César e da lei mosaica também. Então, o que ele disse? Não perdoou, ele disse apenas para ela, vai e não peques mais. Mas olha, só esse tratamento, ela ter ficado livre daquele apedrejamento, olha que coisa maravilhosa. Tem um livro de Amélia Rodrigues, eu não tenho agora o nome do título, porque eu leio muito esses livros de Amélia Rodrigues, são maravilhosos, que se puderem ler, leiam, porque são livros sensacionais. Num dos livros de Amélia Rodrigues, ela conta a história de Susana, que seria o nome da mulher adúltera, e a vida dela, a gente conhece pelos evangelhos aquele pedaço ali, quando ela estava na praça para ser apedrejada, mas o depois daquilo, os espíritos contam. Amélia Rodrigues traz para a gente, o espírito Amélia Rodrigues traz para a gente, e é uma história lindíssima, merece ser lida. Um outro exemplo de amor que Jesus trouxe para nós foi através da caridade, através das inúmeras curas que ele promoveu, de leprosos, cegos, paralíticos, da mulher morroíça, não é? Que foi uma coisa assim tão linda, aquela cura que ele praticou para ela. A questão da reencarnação, olha o amor de Deus por nós, nos permitindo que nós saldemos os nossos débitos através da reencarnação. Que coisa maravilhosa, né? A reencarnação acho que é uma demonstração, assim, se não a maior, uma das maiores demonstrações do amor de Deus por nós, que nos permite inúmeras oportunidades para nos reajustarmos com a lei dele, não é? Então, Jesus
falou sobre isso com Nicodemos, né? Uma parte aí do Evangelho de Jesus bem conhecida e muito bonita também, porque Nicodemos não entendeu, né, o que Jesus quis dizer para ele com isso. E também depois, mais à frente, depois que Jesus é crucificado, quando ele retorna, né, que ele está retornando ali, se materializando novamente, que encontra com a Maria Madalena, o que ele mostra para a gente, o que ele nos ensina ali naquele momento? Que a morte não existe, não é? Olha, outro aspecto maravilhoso do amor de Deus por nós. Nós somos espíritos imortais, nunca mais vamos morrer, nunca vamos morrer, porque surgimos, fomos criados e vamos continuar evoluindo indefinidamente. Um outro momento em que Jesus mostra aquela essência maravilhosa do amor foi com Pedro, quando Pedro corta a orelha do soldado romano que estava prendendo Jesus. E Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Olha aí a lei de causa e efeito apresentada para nós, não é? E depois o perdão. Olha que aspecto maravilhoso do amor que é o perdão, conseguir perdoar. E Jesus perdoou a 2 discípulos que ele tinha muito carinho, Pedro e Judas. Pedro porque negou conhecê-lo, né? 3 vezes naquela noite que Jesus estava preso, ele negou conhecer Jesus, e Jesus ouviu ele negar e ele viu que Jesus viu. Olha que situação. Ele se envergonhou muito, ele ficou muito desesperado. Jesus o perdoa e ele lá, como foi o sustentáculo daquele grupo de discípulos, quando eles fundaram a Casa do Caminho e começaram a ter algumas dissensões entre ele, Pedro ali era o fiel da balança para manter a situação sob equilíbrio, né? Olha que coisa maravilhosa. E foi o grande apóstolo que viajou pela Europa, por vários lugares, divulgando a doutrina de Jesus. Primeiro para os judeus e depois também para os demais, aqueles que não o conheciam. E Judas, que Jesus amorosamente foi tirar do umbral, foi acalentar no umbral, depois que Jesus pereceu na cruz e viu a situação de desespero que Judas estava. Porque Judas queria, na realidade, uma revolução política. Mas Jesus veio para fazer uma outra revolução, uma revolução de conhecimento, uma revolução de sentimento, uma revolução de amor, trazer uma doutrina de amor, uma lei de amor, se contrapondo àquela lei dura de Moisés, que foi a primeira revelação. Só que nesse momento de Jesus nós já estávamos mais domesticados, digamos assim, estávamos mais calminhos e mais propícios a entender o que Jesus queria passar para nós, né? Na época de Moisés nós ainda éramos muito duros, não dava para entender. Então Jesus, nesses momentos aí, ele mostra, né? Foram inúmeros, tem inúmeros momentos desses no Evangelho, mas esses foram pensados assim para nós podermos nos lembrar, né, desses momentos. Foram momentos pensados aí para nós, que eu consegui me lembrar desses momentos que ele foi lá, só amor, uma coisa maravilhosa. E o que essas pessoas que eu comentei agora aí, que eu trouxe de exemplo, o que elas tinham em comum? Eram pessoas atormentadas. Judas era atormentado, Pedro era atormentado, Nicodemos era atormentado, a mulher adúltera era atormentada. Todo esse pessoal era atormentado. Aqueles doentes que foram procurar Jesus também eram atormentados, tal como nós hoje em dia. Nós somos pessoas atormentadas, nós nos atormentamos diariamente com coisas pequenas, nos atormentamos com falta de atenção das pessoas para conosco, com problemas de dinheiro,
com problemas de religião, com problemas políticos, não é? Olha que coisa doida. Então nós vivemos atormentados por enfermidades, por brigas familiares, nós estamos quase sempre muito atormentados. Então eles também eram assim, atormentados. E o tormento, ele vem nos atingir todas as vezes que nós infringimos as leis morais ou leis de Deus. Essas leis que a terceira revelação veio trazer para nós, através de Kardec. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós vamos ver, capítulo 2, se eu não me engano, nós vamos ver as leis morais ou leis de Deus ali elencadas, né? E essas leis é que devem comandar o nosso procedimento, nosso andamento aqui na Terra. Devemos procurar o máximo possível seguir essa lei, porque toda vez que nós nos afastamos dela, está no Livro dos Espíritos também, toda vez que nós nos afastamos dela, nós sofremos. Então, a importância de nós procurarmos seguir a lei de Deus em sua totalidade, para que nós possamos, então, diminuir o nosso sofrimento e os nossos tormentos. E que leis são essas? São 10 leis. A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei última e talvez a mais importante, a lei de justiça, de amor e caridade. Olha como essa lei é importante, né? Então, essas leis, elas são leis adequadas à vibração do nosso planeta Terra. Elas são leis universais, mas estão adequadas para nós aqui no planeta Terra devido à nossa vibração, o tipo de vibração que nós temos. As leis humanas, elas são mutáveis, elas mudam, periodicamente mudam, porque a lei humana, ela corre atrás do fato social que ela tem que regular, que a lei regula um fato social, então ela corre atrás do fato social que ela tem que regular. Um exemplo rápido, só para vocês entenderem. Casamentos desfeitos existem desde sempre, né? As pessoas se separavam antigamente e não tinham a condição de se casar novamente porque não havia divórcio. Mas o fato social existia, de vários casais separados, mas que não podiam casar. Então viviam em concubinato ilegalmente porque não tinha como casar, porque não existia lei. A coisa se tornou de uma forma tão gritante que o que aconteceu? O Estado teve que regulamentar isso, teve que criar uma lei que regularizasse a situação dessas pessoas. Então, vocês perceberam? O problema veio antes, casamentos desfeitos aconteciam, não existia lei. A lei veio correndo atrás depois para regulamentar essas situações. É assim que acontece com a lei dos homens, ela é totalmente mutável e ela se aplica de formas diferentes, leva muita coisa em consideração, né? Então, não é como a lei de Deus. A lei de Deus ela é a lei séria, certa, justa, mas inflexível. Não tem apadrinhamento para não cumprir a lei, não. Se você descumpriu a lei, vai ter que se reajustar com ela, né? E o que acontece? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, ele afirma assim, que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. 3 coisas. Essas 3 são condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Porque enquanto nós não nos arrependemos do erro que praticamos, procurarmos expiar isso, vai doer na nossa própria pele, no nosso próprio espírito, aquilo que nós fizemos o outro sofrer. Mas nós também temos que reparar aquilo. Não adianta só arrepender e expiar, não. Temos que botar a situação no estado que era antes. Por isso, a reencarnação.
para que nós tenhamos essa oportunidade de arrepender, expiar e reparar aquilo que nós fizemos de errado, não é? Então, como espíritos endividados que nós somos, reencarnados aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós passamos por angústias e sofrimentos próprios da nossa situação atual. Mas, ainda assim, nós podemos buscar a paz de Jesus. Podemos buscar. Nós vivemos nessa situação de sofrimentos porque o planeta não tem jeito, é de provas e expiações. Nós, ora teremos provas, ora teremos expiações, ora teremos dois juntos, né? Isso aqui é um planeta escola, um planeta hospital, um planeta penitenciária. Nós estamos aqui cumprindo as nossas expiações e provas e nos preparando para melhorar. Cada vez que nós vencemos uma dificuldade, uma reencarnação, nós vamos então tendo condição de melhorar e avançarmos mais um pouquinho, não é? Agora, podemos buscar a paz? Sim, sempre podemos. Jesus, o que Jesus disse? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele não disse isso? Então, como é que nós vamos encontrar essa paz que Jesus deixou para nós e que nos deu, hein? O que é a paz de Jesus? Olha só, a paz de Jesus, ela não é nada exterior, ela não está do lado de fora. A paz de Jesus é um sentimento, ela está dentro de nós, é um sentimento profundo que proporciona equilíbrio a nós, que nos acolhe. Todos aqueles que conseguem entender e praticar o Evangelho de Jesus, sendo a prática da caridade um dos mais importantes, conseguem chegar a esse estado de paz interior, sentir essa paz com Jesus dentro dos seus corações, entendeu? Então, a paz de Jesus está dentro de nós temos que procurar aumentar essa paz dentro de nós. Tem até uma música que nós conhecemos, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz, não é isso? Então, a paz do mundo começa em mim. Toda a paz começa dentro de nós e, a partir de estar dentro de nós, vamos expandi-la para que outras pessoas também possam receber essa paz, não é? Estar com essa paz como nós. E, veja bem, alguns exemplos de espíritos que conseguiram encontrar o verdadeiro equilíbrio através da paz de Jesus. Nós temos também exemplos desses espíritos, igualmente nós vimos anteriormente exemplos de espíritos atormentados que se melhoraram através de terem recebido o amor que Jesus entregou a eles, deu a eles. Nós também temos aqueles espíritos atormentados que conseguiram encontrar a paz de Jesus e se transformaram as suas vidas. Está lá também nos evangelhos, está lá nas histórias que nós ouvimos através de autores, espíritos, autores de livros maravilhosos, e enfatizando nessa nossa palestra dessa noite, Amélia Rodrigues. Gente, procurem os livros dela. Quando Voltar a Primavera, Eu Sou... Tem vários livros maravilhosos de Amélia Rodrigues em que ela conta a história de Jesus, histórias que não estão no Evangelho, entendeu? Porque ela, como espírito, teve acesso a esse conhecimento, a essas histórias que foram, que estão lá no plano espiritual, registradas, né, guardadas, e ela então conta essa história, ela conta muita coisa que está no Evangelho e também muita coisa que não está. Ela traz para nós todo esse contexto maravilhoso, não deixem de ler. Livros maravilhosos, pesquisem a respeito. E Maria Dolores, então, num dos seus livros, ela nos fala de Maria de Magdala. Maria de Magdala, esses livros de Maria Dolores, eles são psicografados pelo nosso querido Divaldo, que lamentavelmente nos deixou pouco tempo, mas também deixou um acervo aí de livros maravilhosos para nós podermos nos aprofundar no conhecimento do Espiritismo. Então, a Maria Dolores, por Divaldo, ela nos fala sobre Maria de Magdala,
os tormentos dela, era uma pessoa atormentada, ela era obsidiada por vários espíritos. Foi curada por Jesus e entendeu, passou a seguir Jesus, a ouvir as suas pregações, e ela passou então a entender o que Jesus queria dizer, qual era a mensagem que Jesus trazia. E Jesus, então, com aquela sua mensagem, com o que ela aprendeu, com o que ela entendeu, Maria se pacificou, se tornou uma outra pessoa, abandonou aquela vida dissoluta que ela tinha, passou a ser uma seguidora de Jesus. Alguns autores até falam que ela era a 13ª discípula de Jesus, né? Porque eram 12, mas ela também seguia os outros. Estava ali junto com eles, participando de tudo, né? Então, ela se modifica, se torna, tem uma vida, depois que Jesus vai embora, né? Volta para o plano espiritual, ela tem uma vida muito difícil, né? E tem também uma vida redimida. Lindíssimo a página do livro que fala da desencarnação de Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Que página linda, não deixem de ler. Vai ter que ler, mas tem uma caixinha de lenço descartável do lado, tá? Para poder aguentar até o fim, porque é maravilhosa, mas emociona muito, né? Um outro exemplo de uma pessoa atormentada que encontrou a paz de Jesus foi Paulo de Tarso. Paulo, enquanto Saulo, era um homem atormentado. Ele queria perseguir os judeus, ele queria matar, aliás, os cristãos, ele queria matar os cristãos. Ele saiu dali de Jerusalém para buscar matar judeus em Damasco. Quer dizer, ele era um homem com muitos tormentos dentro dele, né? Encontra Jesus na estrada de Damasco. E a partir daquele momento ele tem a sua revelação de Jesus. Se torna o maior defensor dos cristãos. A partir desse momento, ele tem um desenvolvimento espiritual maravilhoso. Ele já era um espírito soberbo, né? E ele então vai ainda melhorando mais naquele seu exílio no deserto, né? Quando ele passa aqueles anos ali tecendo, aprendendo, estudando aqueles escritos todos que ele recebeu, né? E depois ele vai criar as comunidades que vão se tornar cristãs e que vão divulgar o cristianismo para outras pessoas. Ele vai e faz um trabalho maravilhoso, porque se não fosse esse trabalho de divulgação de Paulo de Tarso, como que hoje nós poderíamos estar falando de Jesus aqui? Nós somos gentios, nós não somos judeus. Então, quando os apóstolos foram pregar, eles pregavam para os judeus. Lembra que Jesus falou? Não se preocupem com os gentios, vão falar para os judeus. Porque ele sabia que a hora dos gentios era depois com Paulo de Tarso, ainda estava para vir, né? Então, vocês vejam, Paulo foi um homem que Saulo, atormentado, se tornou um Paulo doce, que sofreu muito e deu sempre testemunho do amor dele por Cristo, né? Se tornou um espírito tão maravilhoso, tão elevado, como nós sabemos. Mas voltando aqui para mais perto de nós, né, que o pessoal vai falar, poxa, mas Maria de Magdala e Paulo de Tarso eram espíritos que estavam lá perto de Jesus, para eles não deve ter sido mais fácil cultivar essa paz de Jesus dentro do seu coração. Mas vamos chegar um pouquinho mais para perto de nós? Chico Xavier. Chico Xavier foi nosso contemporâneo, morreu há alguns anos atrás, acho que uns 20 anos, né? 20 e poucos anos atrás. E
aquele homem maravilhoso, o amor personificado, uma paz que transcendia ele, que nos alcançava, alcançava a todos. Eu tive uma sorte danada de ter podido conhecê-lo ainda encarnado, naquelas excursões da Lídia, né? Eu fui no ano que ele desencarnou. Nós fomos lá, se não me engano, na Páscoa, e quando foi em junho ou julho, ele desencarnou logo depois. Acho que nós estivemos lá em abril. Então, ainda pude vê-lo vivo, né? E ver a obra que ele deixou ali e sentir que pessoa maravilhosa, que homem doce, bom, cheio de paz no seu coração. Ele expandia essa paz. Quem chegava perto dele conta que a aura dele envolvia todo mundo, né? Então as pessoas automaticamente se colocavam também mais tranquilas, mais calma, mais doce. Ele levava aquela paz no coração das pessoas, né? Cristo, o Chico foi aquela pessoa ligada a Cristo o tempo todo. Ele estava ali sempre naquele apostolado do Cristo, mediunidade com Cristo, e fazendo sempre a sua afirmativa de ser um verdadeiro cristão, de ser um verdadeiro espírita e de estar trazendo ali tudo o que Jesus havia nos ensinado através do seu evangelho. Então, outro exemplo que nós temos mais pertinho de nós era Chico. Mas aí as pessoas vão dizer assim, mas Chico, poxa, Chico era um espírito maravilhoso, como é que nós aqui, né, tão michuruquinho, vamos poder conseguir isso? Mas temos mais alguns exemplos. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Olha, Madre Teresa de Calcutá, que espírito maravilhoso, que nasceu numa família abastada, mas resolveu ser freira, foi cumprir seus votos e depois resolveu se dedicar a atender as pessoas mais necessitadas, os mais miseráveis. Curava as feridas, limpava, dava banho nas pessoas, botava a mão na massa e foi exemplo para todas aquelas jovens que seguiram o mesmo caminho, foram ser freiras da sua congregação lá, né? Olha que coisa maravilhosa. Contam até uma história, não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi, estou repassando para vocês, que uma vez ela estava cuidando das pessoas, muitas feridas, tinha havido uma epidemia e as pessoas estavam muito feridas, com o corpo lacerado de feridas, de coisas horríveis, e ela foi para ajudar, porque as freirinhas já não estavam aguentando mais e tal, ela foi e estava tratando dessas pessoas. Quando chegou lá uma comitiva de políticos que tinha ido para comunicar a ela que ela havia sido eleita lá, ou não sei se foi eleita ou se ela foi escolhida para receber um prêmio, né, de bondade, pela atuação dela como na caridade, com tanta bondade, etc., e ganharia uma importância grande em dinheiro que ajudaria nas obras sociais que ela dirigia ali. Então, eles ficaram ali esperando, porque ela estava lá cuidando dos enfermos, não podia falar com eles no momento, tinha que esperar. E ele ficou ali, ele mais os outros, mas ele era o que estava mais irritado. Pô, como é que pode eu, uma pessoa importante, vou ter que ficar aqui esperando para ela vir falar comigo? A gente vai vir trazer um prêmio, vai vir trazer uma doação, como é que pode? E ele ficou tão assim, chateado com aquilo, que ele resolveu olhar onde é que ela estava. E levantou, se esgueirou e olhou. Quando ele vê, ela estava lavando uma pessoa toda ferida, botando medicação ali, a pessoa estava toda suja, estava limpando a pessoa, aquele cheiro horrível, né? Ele ficou
ficou enjoado com aquilo, saiu dali, foi, se sentou e ficou pensando, meu Deus, que coisa horrorosa, como é que essa pessoa pode fazer isso? A irmã ainda demorou mais um pouquinho, que depois que ela acabou de tratar dos doentes, ela foi tomar um banho e foi trocar de roupa para poder ficar limpa e vir falar com as visitas. Quando ela chegou, que cumprimentou, ele falou assim para ela, irmã, olha, vou lhe dizer uma coisa, eu lhe admiro muito, eu não faria esse serviço que a senhora faz por dinheiro nenhum. Ela falou assim, eu também não, eu não faço por dinheiro. Então ele ficou sem graça, porque ela não, eu não faço isso por dinheiro algum. Olha que mensagem que ela passou para ele, né? O amor que ela imprimia nas coisas que ela fazia, que coisa maravilhosa. Então, Madre Teresa de Calcutá era uma mulher também, cheia de paz no seu coração. A paz que ela alcançou com Jesus, né? Tudo na calma, tudo na tranquilidade. E o que dizer de Irmã Dulce, hein? A Irmã Dulce aqui do nosso Nordeste brasileiro, né? Que espírito maravilhoso também, que trouxe tanta coisa boa para aquelas regiões mais necessitadas, pessoas precisando de alimentação, precisando de tratamento de saúde, pessoas que viviam na miséria, nas situações tão delicadas. E hoje em dia, passados tantos anos, nós temos uma quantidade enorme de pessoas dentro do nosso Brasil vivendo situações ainda desesperadoras, sem saneamento básico, sem hospitais que possam, na realidade, tratar corretamente, né? Muita gente ainda em sofrimento, né? Muita gente vivendo situações mesmo horríveis, até degradantes. Então, olha só como que nós vivemos e continuamos repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas que nós deveríamos ter deixado lá para trás, né? Mas nós continuamos mantendo aquele nosso jeito de ser, de fazer e não procuramos melhorar. Por isso, por causa dessa nossa intransigência, da nossa teimosia, é que nós vivemos recalcitrando ali no sofrimento, na angústia, na necessidade e passando por situações tão deploráveis e descumprindo a lei de Deus de uma forma tão absurda, tão drástica, e com isso nos endividando, carregando conosco aquele monte de coisas para acertar. Como nós vimos ainda há pouco, não basta a gente se arrepender, não basta o arrependimento, nós temos que nos arrepender, mas temos também que expiar aquele mal que nós fizemos, aquele erro que nós cometemos, porque o expiar é a gente sentir o que o outro sentiu. Não basta nós nos arrepender, pô, foi mal, realmente eu errei, não podia ter feito aquilo, que coisa, que absurdo, eu não devia ter feito aquilo, eu não vou mais fazer uma coisa dessa, se eu estiver passando por uma situação, não farei mais uma coisa dessa. Mas não basta isso, nós precisamos, sobretudo, sentir na própria pele aquilo que nós fizemos o outro passar. Por isso que a gente vem em outra encarnação numa situação semelhante à daquele que nós acabamos fazendo passar um sofrimento, para nós vermos o quanto é horrível, o quanto é triste. E aí é o aprendizado vem pela dor, a dor ela é pedagógica, né? E depois a gente tem que reparar isso, né? Permitindo que aquela pessoa que nós fizemos o mal restaure a situação que ela estava antes de nós causarmos o mal, né? Fazermos o bem àquela pessoa, procurarmos melhorar o que aquela pessoa tinha, né? Quer dizer, restabelecer a ordem das coisas. Cada vez que nós praticamos uma infringência, uma infração à lei de Deus, nós desestabilizamos
todo o universo. Gente, tá pensando que é brincadeira? Essa história da borboletinha que bate as asas aqui vai repercutir lá do outro lado do mundo, isso tem realmente um fundamento. Vocês observem, vamos olhar para o céu, vamos prestar atenção como é que tudo funciona maravilhosamente nesse universo. Os planetas, as estrelas, as nebulosas, tá tudo funcionando aí bonitinho, não é? Todos os satélites, olha que beleza, tudo funcionando, a Lua, né, um satélite da Terra está aí funcionando direitinho, promove as marés, né, toda a parte de ajuste que a nossa Terra tem, a gente tem que agradecer a Lua está aí cuidando de nós. Então, tudo funciona coordenado, direitinho. Quando nós praticamos uma infringência à lei de Deus, há uma desestabilização dentro das vibrações do mundo. As coisas se desestabilizam e nós temos que voltar, botar tudo no lugar que estava antes. É como se nós passássemos e batêssemos num tabuleiro de xadrez. Caem todas as peças. Nós temos que voltar ali, ó, e vamos organizar aquilo de novo e ajustar aquilo de novo para ficar tudo bonitinho. É importante que nós, então, procuremos prestar atenção nas coisas que nós fazemos errado para não só nos arrependermos, mas também procurarmos reorganizar as coisas e botar do modo certo como eram. Mas como eu falei ainda há pouco, com esses exemplos que eu citei, muitas pessoas vão falar assim, mas pelo amor de Deus, Madalena, maravilhosa, Paulo nem se fala, Paulo é um exemplo para nós adoramos, amamos Paulo. E Chico, Chico é fantástico, né? Chico é o nosso mentor, é orientador, a gente está sempre perguntando tudo a Chico, né? Professor Eurípides, olha que espírito maravilhoso também, mas ele não está citado aqui, porque eu já citei ele lá em cima, não quis trazê-lo de novo, né, para cá. Mas a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, né? São espíritos tão maravilhosos, todo mundo vai falar, pô, mas como que euzinha, assim, pequenininha, que não sou nada nem ninguém, vou poder fazer uma coisa assim? Mas nós também podemos, gente, essa é a boa notícia, nós também podemos. É difícil? É difícil. Jesus nunca disse para a gente que ia ser fácil, mas ele sempre disse para a gente que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia e até mais. Então, olha como é que ele levantou o nosso ego, o nosso astral, hein? Pô, não é que nós não podemos, não. É que muitas vezes nós não queremos ou ficamos encostados lá e deixamos de lado a coisa e não nos mobilizamos para fazer aquilo, né? Que é necessário para a nossa evolução e para nós acertarmos aquele eventual erro que nós tenhamos praticado. Então, nós estamos caminhando para essa finalidade aí de termos a paz de Jesus dentro de nós, na luta diária que nós temos com as nossas próprias dificuldades. Nós estamos lutando diariamente, incessantemente, com as nossas dificuldades morais, para nós nos acertarmos com a lei de Deus e com os ensinamentos de Jesus. Todo dia nós fazemos isso. Todo dia nós somos postos em prova. Todo dia nós estamos acertando o nosso passado. Às vezes um passado até próximo dessa encarnação mesmo, nem de um passado tão distante. Então nós podemos. Como é que nós podemos conseguir isso? Fazendo a reforma íntima. Essa reforma íntima que Kardec colocou lá na nossa doutrina, ela é fundamental para que nós consigamos a paz de Jesus dentro de nós. Jesus é o único caminho para essa paz interior, porque através dos seus postulados evangélicos e através do cumprimento da lei de Deus, através dessa lei que está lá no nosso Livro dos Espíritos, que vocês, por favor, depois vejam, leiam. Não deu tempo de me estender mais nas leis, porque senão nós íamos passar do horário. Então, leiam essas leis, leiam as explicações de Kardec e vão ver que maravilha que é
todo esse arcabouço de leis que Deus criou e que nos submete para o nosso próprio bem, para a nossa evolução. Então vamos nos melhorarmos, procurarmos com seriedade. Não é só saber que nós estamos errando, mas reconhecer que erramos e nos policiarmos para tentarmos melhorar. Nós não podemos ficar nessas alturas do campeonato, né? Depois de tantos anos de espiritismo, continuar fazendo a mesma coisa. Nós temos que melhorar. E Jesus nos dá essa oportunidade, Deus nos dá essa oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade diariamente, 24 horas que nós recebemos para nos melhorarmos. E a vida que Deus nos deu também para essas melhorias. E se não bastasse, ainda nos deu muitas outras vidas que nós vamos ter, as que já passamos e as que vamos ter agora para frente, carregando nessa malinha invisível que nós temos conosco, todo o aprendizado que nós trazemos diante. Então, nós não perdemos aquilo que nós aprendemos. Tudo que nós aprendemos vai sendo colocado nessa maletinha invisível que nós levamos e que nós vamos somando a cada encarnação, que essa nossa maletinha se encha de coisas boas, de bons exemplos, de bons princípios, de respeito ao nosso próximo, de respeito ao nosso irmão. E, fundamentalmente, principalmente, sim, de praticarmos o amor incondicional como Jesus nos pediu que assim o fizéssemos. Então, queridos irmãos, era essa a mensagem da noite de hoje. Vamos trabalhar a nossa reforma íntima com afinco, com vontade, para nós melhorarmos e termos, então, como presente a paz de Jesus no nosso coração. Então, que vocês possam receber nosso carinho, aí o meu carinho, o agradecimento por essa oportunidade, esperando estar aqui muitas outras vezes com vocês. E vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite. Agradecer a Jesus, nosso amigo querido, nosso irmão amoroso, que está sempre nos auxiliando, sempre segurando na nossa mão. A esses espíritos amados da nossa casa, professor Eurípides Barçanufo, nosso querido Chico Xavier, aos nossos anjos protetores, nossos guias protetores, esses espíritos maravilhosos que cuidam de nós também, agradecendo toda a ajuda, toda a orientação, todo o empenho, toda a bondade deles para conosco. Quantos bons pensamentos, quantos bons sentimentos, quantas orientações. Só temos a agradecer, queridos irmãos, só agradecer. Então, que Jesus nos abençoe e que nos permita encerrar, então, essa reunião de estudo, né, da noite de hoje, com essa palestra singela, mas feita com muito amor, com muito carinho para todos vocês. Que Jesus, então, possa nos abençoar. Que assim seja, queridos, graças a Deus.